Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Eu espero que sim, a nossa torcida que esteja tudo bem com cada um de vocês, porque estando tudo bem com vocês, eu posso continuar contando com a ajuda de vocês na multiplicação da visão prevencionista perante o próximo acidente que está para acontecer, não é isso? Eu sou o professor de São Luís, você sabe, né? Se é a primeira vez que você está aqui no canal, é muito prazer, né? Você sabe que eu sou professor de São Luís e você sabe também que a gente está aí atuando na formação do aeronauta brasileiro. Esse é o trabalho aqui, é um trabalho que vem lá da sala de aula, né? Vem da sala de aula para a internet, conta a formação do aeronauta brasileiro, sempre pautado nos parâmetros da segurança de voo. A verdadeira segurança de voo, ou seja, a segurança de voo que tem real compromisso com reduzir o número de acidentes aeronáuticos no Brasil, tá certo? Nós estamos aí desenvolvendo, na nossa série, no nosso canal, a série O Homem e o Acidente Aeronáutico. No encontro de hoje, nós vamos falar do briefing de aproximação, tá certo? Mas antes de falar do briefing de aproximação, eu convido você a conhecer o canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Vai lá no Google, digita professor Nilson Luiz, digita professor segurança de voo, de uma forma ou de outra você vai me encontrar. Se você digitar direto na barra de pesquisa do YouTube, você vai me achar rápido, professor Nilson Luiz, segurança de voo. Você vai se inscrever no canal e acionar as notificações e passar a se habituar a registrar o like a cada início de vídeo. Entrou o vídeo, abriu o vídeo, você já registra o like para depois relaxar e ficar focado no conteúdo, tá certo? E você que nos assiste, mas está no Instagram, está no Twitter, está no LinkedIn, no Getter ou ainda no TikTok, né? A gente agradece que você está nessas plataformas aí, deixando o like também, né? Mas a gente convida que você assista no YouTube. Por quê? Porque assistindo no YouTube você assiste on time e o ciclo do canal do professor Nilson Luiz acontece. Que ciclo é esse, professor? Eu faço o vídeo, eu subo para a internet, você é inscrito no canal, a sua notificação lhe avisa, é acionada, você assiste o vídeo, todos os meus espectadores são críticos, né? Tiram conclusões em função do conteúdo que eles estão no conhecimento. Então, essas conclusões são registradas no comentário, ou seja, você deixa o seu comentário, você deixa a sua opinião, sua crítica, sua sugestão. Quando essa crítica chega para mim, é um feedback, e eu uso esse feedback para melhorar o nosso trabalho, que vai para você novamente, isso fica um ciclo, não é isso? E com isso, todos nós, né, trabalhamos numa grande corrente, onde a gente busca reduzir o número de acidentes. Nós temos esse compromisso. Nós, eu, você, todo mundo aqui no canal tem esse compromisso em trabalhar para reduzir o número de acidentes aeronáuticos no Brasil. Tá certo? Então, nós já vimos aí, nos encontros anteriores, né? Nós já vimos o briefing de táxi e de pista em uso, nós já vimos o briefing de cruzeiro, né? E hoje, aqui nesse encontro, vamos falar do briefing de aproximação. Então, você está no cruzeiro, né? Então, antes de terminar o cruzeiro, antes de começar a descida, você tem que ter concluído aí o teu briefing de aproximação. A não ser que seu voo seja muito curto, não dê tempo de fazer isso, né? Mas isso é a condição ideal. A condição ideal é que você, né, termine o briefing de aproximação antes de começar a descida. Beleza? Então, não importa quanto aquela tripulação é experiente naquele aeródromo, naquela aproximação, naquela direção de pouso. Não importa, né? O briefing de aproximação precisa ser feito. Isso tem que ser encarado com doutrina. É fundamental realizar o briefing de aproximação de maneira eficaz, independente do hábito da tripulação de executar aquela aproximação naquela direção, para aquela cabeceira. Se você está acostumado a fazer essa aproximação, isso não muda nada. Você precisa fazer o briefing de aproximação da mesma maneira. Tá claro? De acordo com a aeronave, as páginas do FMS devem ser usadas para orientar e ilustrar o briefing e ainda confirmar as entradas de dados que estão acontecendo, né? Analisar o status da aeronave também deve ser feito durante o briefing de aproximação. Por exemplo, itens inoperantes ou qualquer falha ou mau funcionamento experimentado durante o voo. Será que essa falha experimentada durante o voo
vai mudar minha configuração de pouso? Eu preciso saber, eu preciso avaliar, né? Então, com isso, eu vou discutir, né, possíveis consequências em termos de operação e em termos de desempenho. Vou dar um exemplo aqui, né? Será que, em função do problema que eu tive, eu vou ter que mudar a minha velocidade de aproximação final, por exemplo? Ou a distância de pouso, por exemplo? Tudo isso precisa ser discutido em função de possíveis, né, problemas de funcionamento que eu tive durante o cruzeiro. Beleza? Durante o briefing de aproximação, eu também preciso analisar a condição de combustível, né? Combustível a bordo, combustível mínimo de desvio e combustível e tempo de retenção disponíveis. O que eu tenho ali à minha disposição? Não é isso? E quanto ao ATIS? Você precisa revisar e discutir as seguintes informações do ATIS. Quais são as informações que você precisa revisar, né? Pista em uso, tipo de abordagem, rota de chegada prevista, padrão do terminal STAR ou vetores de radar. Bem confirmado. Ajuste do altímetro e a unidade de ajuste de altímetro aplicável. Se trabalhei com hectopascal ou com polegada de mercúrio. Vamos ficar atento. Nível de transição, fornecido pelo ATIS ou pelos níveis de transição padrão usados no país, ou para aquele aeroporto em específico, não é? Clima terminal, por exemplo, condições de temperatura, possíveis turbulências, possível tesoura de vento, né? Como é que está o teto, o ponto de chegada, como é que está a visibilidade, como é que está a faixa visual da pista, enfim, tudo isso precisa ser revisado e o briefing de aproximação existe para isso, né? Se alguém tem dúvida do que quer dizer ATIS, eu citei ATIS aqui, né? ATIS, né, é o serviço que transmite informações aeronáuticas sobre o aeroporto de forma automática e contínua, né? ATIS vem da sigla de inglês, né? Automatic Terminal Information Service, não é isso? Então, é um sistema de informações automático, né? Que ele fica continuamente sendo atualizado. Foi esse sistema que eu citei aqui, beleza? Ainda no briefing de aproximação, é necessário revisar e discutir notões de rota e notões de terminais, se for o caso, para possível impacto operacional. Por exemplo, restrição de espaço aéreo, você pode ter uma restrição de espaço aéreo no teu ponto de chegada, né? Pode ter alguma obstrução, ou ainda uma ameaça adicional, beleza? Se houver alguma dúvida sobre o conteúdo ou interpretação de algum NOTAM, se através do controle, você vai entrar em contato com o órgão emissor, você vai conseguir informação sobre o controle fácil, né? Se tem algum NOTAM daquela região, o controle vai ter essa informação para passar para você, né? De quem é o órgão gerador desse emissor desse NOTAM e talvez alguma dúvida o controle também possa te esclarecer. Beleza? Ainda o ponto de referência, né? Ajustar ou confirmar o ponto topo de descida, TOD, computado pelo FMS, como uma função de chegada esperada após o estar publicado, ou os vetores de radar esperados. Estar ciente da distância de pista resultante entre o ponto TOD e o limiar da pista, isso é de extrema importância, né? Um briefing de aproximação completo inclui também a revisão de pontos-chave relacionado ao gráfico de aproximação e ao visor do FMS. Você vai fazendo tudo isso em paralelo com o visor de FMS. Então, por isso, você tem que organizar bem o seu voo, né, para fazer todas essas verificações durante o cruzeiro ainda, né? Durante o cruzeiro, você já deve fazer o briefing de aproximação. Às vezes fica um pouco corrido, você já faz o briefing de aproximação descendo, mas é muito mais confortável fazer ainda reto e nivelado. Tá claro, meus amigos? Tranquilo? Então, hoje nós tivemos aqui o nosso encontro, né? Briefing de aproximação. Nós falamos que por mais experiente que seja a tripulação, naquela aproximação, naquele sentido, naquela direção, né? Naquela direção, né? Para aquela cabeceira, é necessário fazer o briefing de aproximação. Não vamos negligenciar, tá? Não negligenciamos a execução do briefing de aproximação, independente, né, da experiência da tripulação naquela rota. Tá claro? Tranquilo? O que vocês estão achando aí da nossa série O Homem e o Acidente Aeronáutico? Vocês estão acompanhando bem? Então, qual é a sequência que nós tivemos, né? Nós falamos do briefing de táxi para pista em uso,
nós falamos do briefing de cruzeiro e hoje nós falamos do briefing de aproximação, né? Aguardem aí a sequência dos briefings que nós estamos comentando aqui na nossa série O Homem e o Acidente Aeronáutico. Beleza? Já registrou o like aí? Poxa vida, você esqueceu? Ainda bem que eu lembrei, hein? Registra o like aí antes de fechar e se acostuma, poxa, a fazer o like logo lá no início do vídeo, porque aí você relaxa e fica o tempo todo focado no que eu estou dizendo aqui. Beleza? Você tem divulgado aí o nosso trabalho? Pega o link aí do vídeo e distribui nos seus grupos de Telegram, WhatsApp, mensagens aí no Facebook, no Instagram, enfim, divulga o nosso trabalho, né? Vamos conquistar mais corações e mentes para nos ajudar nessa ação multiplicadora da visão prevencionista. Nós temos que evitar que o próximo acidente venha a acontecer. Tá claro? Professor de São Luís, a formação do aeronauta brasileiro, sempre pautado nos parâmetros da segurança de voo. Bons estudos, fiquem com Deus, não esquece o like e eu aguardo você, todos vocês, no nosso próximo encontro. Grande abraço, até logo!